Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa História e Cristianismo. Hoje o programa vai tratar de dar uma resposta a uma pergunta muito presente nos círculos cristãos. Existe uma Bíblia católica e uma Bíblia protestante? Por que nós usamos esses termos para Bíblia católica e Bíblia protestante? Então esse vai ser o nosso objetivo do programa de hoje. Quando você pega a Bíblia cristã, nós vamos perceber que desde o seu princípio, na composição dos textos, haviam divergências em relação aos textos chamados de inspirados e aos textos que não eram considerados inspirados. Então, aqueles que foram considerados inspirados por uma tradição religiosa, eles foram chamados de canônicos. A palavra grega para cânon é régua, quer dizer, uma medida correta, enquanto os outros textos foram denominados aí principalmente pelo São Jerônimo no século V, quando ele traduziu a Bíblia para o latim, ele passou a chamar os livros não inspirados de apócrifos, ou seja, ocultos. Então, o que é um texto apócrifo para um grupo ou para uma tradição religiosa pode ser canônico para outra tradição religiosa. Mas quando nós comparamos a tradição católica e a tradição protestante, nós percebemos uma diferença de 7 livros no Primeiro Testamento, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Enquanto a parte protestante é composta de 39 livros, a parte católica é composta de 46 livros. Em relação ao Segundo Testamento, ou seja, aquilo que chamamos de Novo Testamento, o número de livros é o mesmo, 27 livros. Então, a divergência que existe entre a tradição católica e a tradição protestante em relação aos textos bíblicos, está presente apenas no Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento. Tradição católica, 46. Tradição protestante, 39 livros. De onde vem essa divergência? Acontece que quando os textos bíblicos do Antigo Testamento foram sendo escritos, eles foram escritos no primeiro momento em hebraico, na sua maioria, apenas uma pequena parte em aramaico. Só que quando os judeus se esparramaram pelo mundo, muitos judeus já não conseguiam ler mais os textos em hebraico, porque falavam já o grego e liam o grego. E por isso, entre o século III e século I a.C., 7 livros foram introduzidos na nova tradução ou da nova Bíblia em grego chamado Septuaginta, que é justamente a Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego, para que esses judeus pudessem ler esses textos, aqueles judeus que não conseguiam mais ler em hebraico. Esses textos já eram antigos, mas a tradição judaica não os aceitava. Então aqui agora nós temos, na tradição da Bíblia chamada hebraica, a Bíblia hebraica é chamada de Tanakh. A Tanakh, ela é escrita em hebraico e, portanto, posteriormente ela foi traduzida para o grego. Essa tradução grega, que levou cerca de 150, 200 anos, é o que nós chamamos de Septuaginta. Essa Septuaginta foi adotada pelos apóstolos, foi adotada pelo próprio Jesus Cristo, depois foi adotada pelos primeiros cristãos, essa tradução grega, porque a língua grega era a língua oficial desde o século III a.C. Até o século III depois de Cristo vai ser a língua oficial. Acontece que quando o Lutero fez a tradução da Bíblia para o alemão, ele usou a Tanakh hebraica, ou seja, a Bíblia hebraica. A palavra Bíblia não é muito correta quando se fala de judeus, mas é só para que você entenda. Então, esses textos do Antigo Testamento, que para o judeu é chamado de Tanakh, ela foi utilizada pelo Lutero, que colocou um apêndice no final dos 7 livros que ele chamou de apócrifos, como não inspirados. Em 1546, no concílio chamado de Trento, o concílio de Trento vai de 1545 a 1563, então nesse concílio de Trento,
em 1546, na quarta sessão, foi definido que esses 7 livros tinham a mesma autoridade de inspiração divina. Então a igreja mantém esses 7 textos, e além também dos 7 textos, mas nós tivemos aí alguns capítulos de Daniel e também de Esther, considerado pela igreja católica como de inspiração divina. Quais são esses 7 livros? Então nós temos aí, vocês estão vendo na tela, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus e Baruque, além ainda de alguns capítulos de Daniel e também de Esther. Por isso que nós falamos de Bíblia Católica e Bíblia Protestante. A questão está na diferença de número de livros que foram acrescentados aí lá na Septuaginta, entre o século III e o século I antes de Cristo, e que o Lutero recusou e que depois a igreja confirmou isso em 1546. Esses 7 livros a igreja católica chama eles de deuterocanônico, ou segundo o cânon. Segundo porque foi colocado no segundo momento dentro do cânon, enquanto todos os outros textos são chamados de protocanônicos, ou seja, primeiro cânon. É isso aí, um abraço, até o próximo programa aqui na sua página História e Cristianismo. Divulgue, compartilhe, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigado, até o próximo programa.